Olá, está começando mais um AB Solar Inside, o seu programa sobre energia solar fotovoltaica. Este é o terceiro e último episódio da nossa série que trata de armazenamento de energia. Já falamos aqui sobre cenário internacional, mostramos um pouco sobre as oportunidades para as empresas no Brasil e hoje vamos falar dos pioneiros. É isso mesmo, o pessoal que desbravou esse mundo que não é futuro não, é presente, é agora. Se você perdeu os 2 primeiros episódios, corre no canal do YouTube, o Fala AB Solar, que está tudo lá. Vamos começar porque o papo é muito bom. O Marcos Vlagit já está aqui comigo, meu companheiro nessa série da AB Solar sobre armazenamento de energia. O Marcos, que é austríaco, fala um português perfeito, mas com um pouquinho de sotaque, como vocês vão perceber. Ele é coordenador do GT de armazenamento da AB Solar. Marcos, muito bom ter você novamente aqui hoje. E já me conta, quando a gente pensa em pioneirismo, parece uma coisa lá do passado, dos tempos antigos, mas não é nada disso, né, Marcos? Exatamente, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui de volta com você da AB Solar. Então, eu também não associo muito o nosso tema com aquele pioneirismo, né, dos velhos tempos. Eu não acho que seja isto. Eu, pessoalmente, acho muito mais interessante focar no, digamos, no poder transformador que o armazenamento, e principalmente o armazenamento eletroquímico, traz, né? Bom lembrar que, por exemplo, todos os dispositivos eletrônicos que nós usamos hoje no dia a dia, coisas, aplicativos inteiros, internet móvel, tudo isso não seria possível sem baterias de alta performance, que nós usamos no dia a dia, né? Então, isso já foi uma transformação que foi feita por baterias, né? A segunda transformação, ela está acontecendo neste momento, né? A gente vê como essas mesmas baterias, ou evoluções dessas baterias, digamos, começam a mudar e transformar o setor de mobilidade, veículos elétricos, né? E estamos vendo ao mesmo tempo que a mesma coisa vai acontecer com o setor de energia elétrica, que é a nossa praia, digamos. Então, eu focaria muito nessa questão da transformação e do poder transformador. Muito bom. Como sempre, nós temos um convidado especial, mas antes de chamar ele aqui, eu quero dar uma explicação rápida para quem está vendo pela primeira vez o nosso AB Solar Inside. O programa é ao vivo e você pode participar de 2 formas. A primeira é pelo chat. Se você tiver perguntas ou comentários, manda para a gente. A nossa produção vai selecionar e colocar aqui no telão para os especialistas responderem. Além disso, você terá a opção de escolher entre 2 temas para se aprofundar. Nesse caso, você vai ser direcionado para uma sala privativa. Em uma das salas, o tema é o seguinte: economia no mercado de energia solar. Na outra sala, o tema é: o que uma distribuidora de equipamentos pode fazer por você, pelo seu negócio e pelos seus clientes? Mas, por favor, não clica no botão da sala agora, não. Eu vou avisar aqui o momento certo. Isso porque, quando você clicar, você vai ser direcionado para dentro da sala. Então, espera que eu te aviso. Tudo explicado, vamos começar a nossa roda de conversa. E aí eu quero chamar para conversar com a gente o Márcio Takata, que é diretor da Greener, a consultoria especializada em informações estratégicas do mercado de energia. Bem-vindo, Takata. Olá, Priscila. Olá a todos. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, Marcos, e a oportunidade de Solar. Dando os parabéns, por esse excelente programa, um tema tão relevante. O Marcos falou do poder transformador do armazenamento, e é bem isso mesmo, que a gente já está vivendo. Muito obrigado. A gente que agradece. E eu sei que o Marcos está louco aqui do lado, aqui na telinha, para te fazer uma pergunta. Então eu vou deixar essa primeira para ele. Marcos, inaugura aí a nossa roda de conversa. Ótimo, nossa, que privilégio. Obrigado, Priscila. Então vamos lá. Márcio, você que pesquisa tanto e conhece tão bem o setor de energia solar fotovoltaica e o setor de energia elétrica como um todo, o que você tem a nos contar sobre os pioneiros no setor de armazenamento? Quem são esses pioneiros? Quais são os projetos
que eles estão fazendo acontecer? E o que chamando a atenção quando você está olhando a esses projetos de primeira geração de armazenamento no Brasil? Ótima pergunta, Marcos. Bem, o que eu gostaria de compartilhar já é a importante relevância que começa a ter o armazenamento no Brasil. A gente pesquisa muito a fundo todo o setor, especialmente o setor de renováveis, né? E a gente começa a ver aplicações extremamente importantes com um grande poder transformativo para o setor de energia, né? E a gente começa a ver projetos com um novo conceito, com novas aplicações. Então, por exemplo, projetos que permitem a redução aí das despesas para muitos consumidores, transformando uma energia cara em uma energia mais barata, trazendo muito mais eficiência. Então, a gente vê aí importantes empreendedores que estão estruturando modelos de negócios para viabilizar esses empreendimentos de armazenamento que já começam a fazer muito sentido em muitas regiões do Brasil e certamente aí um segmento que vai acelerar de forma importante ao longo dos próximos anos, que já começou, né? Trazendo aí benefícios bastante importantes para os consumidores. Então a gente vê aí empreendedores que estão tendo esse pioneirismo. Claro, o armazenamento já começou lá desde trás, com as soluções off-grid, mas hoje a gente começa a ver aplicações diferentes que vão ajudar a trazer muito mais eficiência ao setor elétrico brasileiro. Maravilha! Para este programa, a gente entrevistou o professor e coordenador do Laboratório de Energia Fotovoltaica da UFSC, o Ricardo Rutter. Ao longo do programa, vamos mostrar trechos desta entrevista e depois eu vou pedir para você, Marcos, e para você, Takata, comentarem. O Ricardo e a equipe dele estão liderando a implantação de vários projetos de armazenamento, além de trabalhar com várias tecnologias de baterias. A gente pediu para o professor Rutter contar um pouco sobre esses projetos. Vamos ouvir. Sobre armazenamento de energia utilizando baterias de segunda vida. Essa imagem que vocês veem ao fundo é um time-lapse feito no nosso laboratório, onde nós recebemos uma quantidade de baterias de veículos Nissan Leaf, e agora elas estão sendo desmontadas para serem reconfiguradas para uso em segunda vida, tanto em aplicações residenciais como comerciais, em edifícios públicos, industriais também, e até em usinas de grande porte. No futuro, essas baterias vão infestar o mercado, você tem uma expectativa de cerca de 15 gigawatt-hora ano de baterias disponíveis para a segunda vida já a partir do ano 2025, e de mais de 100 gigawatt-hora disponível por ano a partir de 2030. Essas baterias são reconfiguradas para uso estacionário. Elas saíram do veículo elétrico porque elas tiveram reduzido a sua capacidade de armazenamento de energia, então elas comprometem um pouco a autonomia do veículo elétrico. As suas características elétricas são ainda plenas e elas podem muito bem ser utilizadas em uma segunda vida, em aplicações estacionárias, e é isso que nós estamos fazendo aqui no nosso laboratório, numa parceria com a Nissan, já desde 2018. E aí, Marcos, quer começar a comentar? Quero sim. Eu pessoalmente acho que esse projeto de baterias de segunda vida é uma iniciativa super interessante. E também fico contente em ver que isso é uma iniciativa que está sendo liderada por uma instituição de pesquisa e ensino brasileira, né? Lembrando que a Nissan basicamente está fornecendo as baterias apenas, todo o resto do desenvolvimento, da integração, acontece em Florianópolis, na UFSC, no campus da universidade. E eu também tive a oportunidade de conhecer alguns aspectos desse projeto. E em episódios anteriores, a gente falou sobre dois temas chaves quando a gente olha a bateria. O primeiro era o custo, né, o custo inicial da bateria, e um segundo ponto era justamente a questão da reciclagem, da possibilidade de reciclar baterias e os desafios que essa reciclagem tem. E no meu ver, as baterias de segunda vida, elas conseguem endereçar esses dois pontos, porque claramente você consegue usar uma bateria a um custo muito mais acessível
e ao mesmo tempo você consegue estender a vida útil dessa bateria, você consegue fazer um melhor aproveitamento da matéria-prima, principalmente do lítio, mas também dos outros metais que estão nessa bateria. Eu entendo que, do ponto de vista, digamos, técnico, existem alguns desafios a serem superados, mas certamente são desafios passíveis de serem superados. Por exemplo, você precisa fazer um sorting, né, porque cada bateria ela envelhece de forma diferente, dependendo do perfil de uso no carro, do lugar onde esse carro foi usado e assim. E eu imagino que também deve haver um certo desafio, digamos, no desenvolvimento do software, porque você precisa criar um software específico para fazer o aproveitamento máximo dessa bateria. E por final, eu acho que no Brasil ainda temos também um pouco a questão da disponibilidade dessas baterias, porque afinal o número, né, de veículos elétricos que estão rodando pelo país ainda é limitado. Agora, no horizonte de tempo de 5 anos ou de 10 anos, isso certamente vai ser uma possibilidade, digamos, de suprimento de baterias para aplicações estacionárias muito interessante. E vou logo aproveitar para parabenizar o professor Ricardo e a equipe dele, porque é uma iniciativa muito boa. E você, Takata, o que achou das informações? Primeiro, achei fantástico, né, uma instituição de pesquisa brasileira desenvolvendo estudos, né, em um produto, né, com aproveitamento de baterias de segunda vida. Eu vejo isso uma iniciativa fantástica, eu fico muito orgulhoso, né, de saber disso aí, né, fico muito feliz. E, de fato, esse link com o mercado automobilístico é uma questão muito importante para o desenvolvimento futuro das soluções de armazenamento, né? A gente sabe que o mercado automobilístico, a mobilidade elétrica, é um driver bastante importante para desenvolvimento tecnológico, maior escala de tecnologias de armazenamento no mundo e que vai trazer os reflexos no Brasil, né? Então, fico aí muito feliz em saber que a gente esteja localmente desenvolvendo tecnologia para fazer proveito, tirar proveito, e como o Marcos compartilhou, existem desafios tecnológicos nesse sentido, e para isso que serve a pesquisa, né, para realmente entender os desafios e buscar soluções para ter realmente uma solução viável para o consumidor. Vamos assistir agora mais um trechinho da entrevista com o professor Ruther. A gente pediu para ele comentar sobre os principais desafios que ele encontrou para implementar os projetos de armazenamento. Vamos ver. Atualmente, um dos maiores gargalos para você conseguir avançar num projeto com baterias de lítio é a disponibilidade dessas baterias no mercado. O mercado muito aquecido, está avançando muito, os preços estão caindo na mesma taxa que a geração fotovoltaica caiu nos últimos 10 anos. Então, existe uma procura muito grande. Então, aqui no Brasil, como essas baterias são importadas, nós temos dificuldade, às vezes, em conseguir atender alguns prazos de projeto. Esse é um dos maiores problemas, conseguir atender prazo de projeto. Os preços que a gente tem aqui no Brasil, com a variação cambial mais recente, também é um problema bastante grande, porque está com o dólar, né, nas alturas. Os projetos que tiveram o seu orçamento realizado há meses ou até um ano atrás, eles já não conseguem ser realizados. Com relação à questão mais de regulamentação, não está completamente regulamentado o uso desse tipo de bateria, mas os projetos de P&D com os quais a gente está envolvido, eles olham justamente para contribuir nesse sentido. Então, é parte do projeto de P&D. Quem começa comentando agora? Takata, pode ser você? Posso, Marcos? Vai lá, meu caro. O que a gente percebe, né, apesar dos desafios compartilhados pelo professor Ricardo, a gente vê aí para muitos modelos de negócios, em algumas regiões, condições bastante atrativas já de investimentos para muitos perfis de consumidores, né? Então, sim, temos desafios importantes, e aí tem o Marcos aqui para nos explicar muito bem, que ele é um mestre no tema de cadeia, mas a gente já vê aí inúmeras aplicações na qual é possível oferecer ao consumidor condições bastante atrativas de retorno de investimento, né? Então, a gente já vê aí cases bastante interessantes que estão saindo do papel,
virando realidade e entregando mais confiabilidade, entregando maior redução aí de despesas para o consumidor. Então, a gente vê aí uma aceleração, já eu pessoalmente, pelos números que a gente vem avaliando, pelos modelos de negócios que vêm sendo estruturados, uma aceleração dessas aplicações com armazenamento de energia, diferente da imagem que eu tinha há um tempo atrás, a visão que eu tenho hoje é de que isso vai acontecer muito mais rápido do que a gente imaginava. O que você acha, Marcos? Sabe o que achei interessante, Priscila? Que o professor Ricardo, que é aquele professor, uma pessoa que conhece muito bem a tecnologia, ele não falou de assuntos tecnológicos, ele falou de aspectos econômicos. E ele tem razão, ou seja, a questão do preço, da disponibilidade, ela é crucial, a tributação aumenta ainda mais o desafio, mas ele não disse nada em relação à durabilidade, à aplicabilidade e segurança, ou seja, a parte tecnológica, que, claro, sempre precisa ser tratado com o devido cuidado, né? Todo projeto, ela precisa de uma boa engenharia, mas essa parte tecnológica, ela está pacificada, ou seja, a solução e a tecnologia, ela está pronta para ser usada, e a gente precisa fazer, digamos, nosso dever de casa, para criar projetos onde o armazenamento agrega valor, e como a Márcia bem falou, existe cada vez um maior número de clientes onde isso faz sentido economicamente, e otimizar esses projetos para que eles realmente possam agregar esse valor que a gente vê. Não é tecnologia, são os números. Muito bom. Gente, agora eu vou chamar um break de 30 segundos dos apoiadores do nosso AB Solar Inside e logo depois a gente já volta para falar mais sobre armazenamento de energia. Conte com o financiamento para energia solar BV. São soluções rápidas e simples para financiar projetos de energia solar, com prazos que facilitam a contratação e a confiança de quem entende de financiamento. Acesse bv.com.br/solar. Acreditamos na vida em sociedade, no querer melhorar e no poder de deixar algo melhor para as próximas gerações. Somos parte da evolução. Somos a Ecore, Energia Solar. Estamos de volta e logo mais tem momento de interação aqui no AB Solar Inside. Manda sua pergunta no chat que a nossa produção está fazendo a curadoria aqui com vocês. Agora eu quero mostrar o último trecho da entrevista que a gente fez com o professor Ricardo Rutter, da Universidade Federal de Santa Catarina. Perguntamos para ele qual o conselho que ele daria para quem está pensando em implementar projetos nessa área de armazenamento. Dá uma olhada. A recomendação mais importante é que você tem que procurar um cliente para quem o uso da bateria justifique o custo ainda alto da bateria de lítio. Então, no nosso caso, lá no laboratório, por exemplo, nós temos uma tarifa fora da ponta que é 7 vezes mais baixa do que a tarifa na ponta. Então, faz sentido, naquele horário, tipicamente entre 7 e 10 da noite, que você use um sistema de armazenamento de energia para competir com esses valores, assim, da ordem de R$ 1.500 o megawatt-hora. Então, se você encontrar um cliente que esteja nessa faixa, que está entrando com uma operação diesel, uma geração diesel, por exemplo, na ponta, a bateria vai conseguir se justificar mesmo com o preço atual dela. E aí, quem comenta esta? Posso falar um pouquinho, mas com certeza o Márcio também tem muito para contribuir nesse sentido. O professor Ricardo, ele falou daquela aplicação clássica atrás do medidor, sobre a qual a gente também já falou no primeiro e no segundo episódio. E de fato, né, reduzir ou zerar o consumo na ponta é primordial, é importante. Ops, está caindo aqui. Também fazer gestão de demanda, servir como backup de energia, ações clássicas que fazem sentido e que agregam valor. Agora, do meu ponto de vista, quando a gente avalia um projeto de storage, a gente sempre precisa ser aberto para olhar, né, o contexto do cliente e capturar todas as possíveis aplicações que conseguem agregar valor
para um cliente. Eu vou citar aqui como exemplo um dos projetos que estamos avaliando, que é para um, digamos, centro de logística no sudeste do Brasil. Começou com um projeto fotovoltaico, só que o cliente percebeu em algum momento que a conexão à rede, nesse ponto onde ele está, ficaria muito caro, né? Não é um lugar muito afastado, mas fica entre 2 municípios e a concessionária cobraria um valor muito elevado para, digamos, puxar o fio até aquele ponto de consumo, que é uma nova instalação. Então o cliente começou a cogitar o uso de geradores diesel, né? 24 horas por dia com geradores diesel, que claramente é muito caro, além de ser poluente, além de envolver um OM, uma operação manutenção muito cara, e a gente conseguiu mostrar para ele que um sistema híbrido, ou seja, geração fotovoltaica, mais bateria, primeiro, tira todas as dores de cabeça, né, de operação e manutenção e daquela cadeia de suprimento do combustível, além de ser menos caro do que uma operação diesel 24 horas. Então a gente consegue gerar um benefício econômico, a gente consegue melhorar a qualidade de atendimento e ainda, muito importante também, gerar um benefício para o meio ambiente. Então esse tipo de projetos que eu pessoalmente adoro, né, que me motivam muito de ir atrás dessas oportunidades, porque a gente consegue fazer uma coisa que está um pouco fora da caixa, mas que economicamente faz muito sentido. Takata, quer complementar? Sim, bem, o Marcos já expôs muito bem as vantagens, e complementando só um pouco, e a gente vê aí um volume importante hoje de consumidores que já tem um sentido econômico bastante importante, não só na questão da arbitragem de energia, né, que foi o caso, a aplicação citada pelo professor, que é acumular energia no momento de baixo custo de energia e utilizar essa energia no momento alto de energia. Hoje, várias regiões que viabilizam esse tipo de aplicação. Mas complementando também esse benefício com vários outros benefícios, como colocou o Marcos, né, que fazem com que o armazenamento possa colher uma série de benefícios e trazer aí vantagens bastante econômicas para o consumidor. E uma outra vantagem muito importante a nível sistêmico é que esses benefícios de maior estabilidade, só o fato, por exemplo, de consumir energia fora da ponta e injetar na ponta, ele traz uma série de benefícios de maior estabilidade à rede elétrica local, estendendo esses benefícios para os outros consumidores e também ao sistema de distribuição. Então, isso é um outro ponto bastante importante. E um aspecto interessante também é que em algumas situações já se viabiliza de uma forma bastante interessante o uso conjunto de solar com armazenamento, inclusive para as aplicações de média tensão, fazendo com que o benefício seja mais amplo ainda. Então, a gente acredita aí muito nesses tipos de aplicação, já que a gente escolhe aí diferentes benefícios, e como o Marcos colocou muito bem, é preciso olhar as oportunidades, as condições de contorno de uma forma mais ampla. Nesse sentido, a gente vai ver, sem dúvida, cada vez mais projetos viáveis de armazenamento no Brasil. E agora chegou o momento da interação. Eu quero ver o que o pessoal está o pessoal que está nos acompanhando quer saber, o comentar de tudo isso que a gente está falando. A nossa produção separou aqui e a gente vai colocar no telão. Deixa eu ler por aqui, porque eu enxergo melhor, hein? O João Roberto, ele escreveu o seguinte, ele pergunta, na verdade, existe a possibilidade de utilização de carros elétricos para a arbitragem entre as tarifas ponta e fora ponta? Marcos, com você. Que pergunta, adorei, muito, muito bom. Isso é um campo de aplicação super interessante. Inclusive, nos Estados Unidos, esse tipo de aplicação já tem um nome próprio, chama-se Vehicle to Grid, ou seja, injetar energia armazenada dentro do carro elétrico na rede quando ela é necessária, quando nos momentos onde isso faz sentido. E já existem vários projetos pilotos em países como Japão, Estados Unidos, Dinamarca. Eu acho que a Dinamarca é um ótimo exemplo, porque Dinamarca é um país relativamente pequeno, né, e tem muita energia eólica, né, e um dos desafios da energia eólica é justamente de ser bastante intermitente. Então você tem lá picos
de geração, quando na verdade a rede elétrica não precisa dessa energia e você consegue usar baterias tanto estacionárias como móveis para armazenar essa energia e guardá-la para o momento quando a carga for realmente maior. Agora, pensando aqui numa situação como o dono do veículo elétrico poderia aproveitar-se dessa ideia, ele poderia fazer duas coisas. Primeiro, te imagina num futuro não muito distante, né, onde todos nós, como consumidores em baixa tensão, estaremos pagando uma tarifa binômia com uma tarifa barata durante o dia e uma tarifa cara de noite. Então, justamente quando a gente chega do trabalho para casa, a energia vai ser muito cara, porque vai ser no horário ponta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai carregar nosso veículo elétrico na garagem do nosso escritório durante o dia, a gente vai sair do escritório com 100% de bateria, vamos chegar em casa com 95%, né, e a gente vai efetivamente, né, poder usar essa bateria do nosso veículo para ligar o ar-condicionado, para assistir a televisão, enfim, para fazer todas as coisas que no final do dia a gente faz em casa, trazendo um benefício para a rede, mas também trazendo um grande benefício para o proprietário do veículo e da casa, né? Ou a gente se imagina o veículo elétrico prestando um serviço, né, de estabilização para a rede. E eu gosto muito dessa ideia. Imagina, você sai com sua família para jantar, vai lá com a bateria carregada, e enquanto você está jantando com a sua família ou com seus amigos, você está ganhando dinheiro, porque seu carro está abastecendo a rede, prestando serviços ancilares para a rede. Sai até, se for bem feito, sai até um jantar grátis, né, graças à bateria. Eu, principalmente, acho muito charmosa essa ideia. Eu também, adorei essa ideia. E para você, hein, Takata? Bastante interessante, faz parte dentro de um conceito que é o conceito de recursos energéticos distribuídos. Essa vai ser a grande tendência, né? E a geração distribuída, por exemplo, é um elemento disso, gerar a sua própria energia, mas também o armazenamento e veículos elétricos vão fazer parte desse conjunto de recursos energéticos distribuídos, que já é realidade em muitas localidades, né? Então aproveitar esse dispositivo, essa oportunidade de ter energia armazenada no seu veículo, que não está sendo utilizada, mas que pode ser utilizada para trazer mais benefícios à rede, né, trazer mais estabilidade, maior qualidade à rede, né, isso claro, isso é dependente também de uma regulação para que a gente tenha, por exemplo, uma monetização, né, uma forma de gerar o sinal econômico para incentivar esse tipo de aplicação. Mas, sem dúvida, vai ser uma aplicação bastante presente, como já é em diferentes regiões aí do mundo. Tá certo, muito obrigada já ao João Roberto que mandou. Agora você que ainda não mandou a sua pergunta, pode mandar, porque a gente vai ter outro momento de interação aqui. Mas agora chegou o momento da nossa sala privativa. E na volta dela, a gente então vai ter esse momento de interação, então vai mandando aí suas perguntas. Então eu espero para a gente, vai continuar essa conversa logo depois, e como eu expliquei no início, agora é o momento de você clicar no botãozinho que aparece aqui embaixo na plataforma. Você precisa escolher entre essas duas salas, a que fala sobre economia no mercado de energia solar e a outra sala onde o tema é o que uma distribuidora de equipamentos pode fazer por você, pelo seu negócio e pelos seus clientes. Assim que você clicar, você vai ser direcionado para dentro da sala que você escolheu. Você vai ter 20 minutos dentro dessa sala com o coordenador de cada empresa. Importante, eu vou sumir aqui um pouquinho, mas daqui a 20 minutos eu volto e tem roda de conversa com momento de interação. A gente vai responder as perguntas do chat, então vai mandando aí. E eu te vejo já já. Aproveita bem a sua sala. Bom, pessoal, vamos começar. São 5h31 aqui no meu relógio, a gente vai falar 15 minutos. Deixa eu me apresentar, eu sou Roberto Padovani, economista do Banco BV. Está comigo aqui o Carlos Lopes, também economista do Banco BV. E a ideia é que eu fale por 15 minutos e depois o Carlos atenda às perguntas específicas da apresentação
quem tem trabalhado junto nesse tema lá no banco, e eu vou migrar para a sala principal. Carlão, tudo bem? Tudo certo, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Então vamos lá, eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Só um segundo aqui. Vamos lá. Bom, eu vou seguir essa apresentação e, de novo, eu insisto, eu e o Carlos temos trabalhado juntos na área econômica do banco, então qualquer coisa na saída vocês podem tirar as dúvidas específicas. A ideia dessa conversa aqui, que é uma conversa rápida, é mostrar, compartilhar com vocês porque nós, do Banco BV, consideramos o mercado de energia solar um mercado estratégico no país e por que a gente quer estar presente nos próximos anos. Já temos feito isso, a ideia é estar sempre próximo dos nossos principais parceiros, porque a gente acha que estrategicamente faz todo sentido para o país, para o banco, para os consumidores. Então, a tese minha aqui é que esse é o mercado de energia solar, um mercado em expansão, né? Por que ele é um mercado de expansão? Eles têm 3 argumentos principais que se somam para explicar o interesse estratégico nesse mercado. O primeiro deles é que a gente vive num país que vive com risco elevado de choque de custos, né? No caso específico aí de energia, os consumidores têm historicamente enfrentado uma volatilidade grande nas tarifas de energia. As tarifas de energia no Brasil, curiosamente, elas não têm uma tendência de queda ou de alta. Elas oscilam muito. E eu vou mostrar por que elas oscilam muito. Então, você tem um ambiente aí favorável a choques. Só que isso está acontecendo num momento complicado, em que a gente está saindo de uma recessão longa, a recessão de 2014, enfrentamos uma outra pancada, que foi a pandemia agora em 2020, e, portanto, a gente tem uma situação em que as famílias estão com pouca renda e as empresas estão com baixo faturamento. Nesse ambiente de pressão nas receitas, é natural que você tenha uma pressão também para o controle de custos, e mais do que controlar custos, aumentar a eficiência. Essa é a história das recessões, não é diferente nesse momento. E ainda, a gente tem que lembrar também que a retomada econômica ela vai acontecer rapidamente, mas a partir de uma base muito baixa. Então, o faturamento das empresas vai voltar, já está voltando. A gente viu dados da indústria sendo divulgados hoje, dados de agosto, muito bons. Mas o faturamento e a renda demoram para voltar. Então, a gente tem um ambiente em que você exige uma eficácia grande, um controle justo dos gastos, num país que vive dando choque de custos, em especial energia elétrica. Isso pode ser encarado como um problema, mas para a gente no banco, isso é uma oportunidade para os consumidores. Por que uma oportunidade? Porque você vai ter que diversificar a tua matriz energética e aí a gente tem uma combinação de eventos que é muito rara. Primeiro, juros muito baixos, o que favorece o financiamento desse tipo de energia, e principalmente dólar. A gente acha que o dólar em queda, o que vai baratear ainda mais os custos e equipamentos, né? São, na maior parte, equipamentos importados, os custos atuais já são baixos, e a gente acha que o dólar vai cair, e, portanto, vai deixar esses equipamentos ainda mais baratos. Então, o que é um problema da gente viver numa situação de tensão em relação a receitas, num ambiente de choques sempre possíveis, a gente tem uma oportunidade espetacular, que é migrar para uma energia limpa e barata, com financiamento barato. Por isso que o banco entende que esse é um mercado estratégico para o país, né? Bom, deixa eu entrar então em cada um desses pontos que eu mencionei. Por que a gente vive tendo riscos de choques de custos, né, na economia brasileira, no caso específico de energia elétrica? Basicamente porque as tarifas são voláteis. Essa daqui é uma história de 11 anos e vocês podem ver que não tem um comportamento único. A tarifa ela oscila conforme a inflação em 2010, 11 e 12. Depois, em 2013, ela afunda. Eu vou explicar por quê. Em 2013 cai 15%, 16%. No ano seguinte sobe 17%. Em 2015 é uma pancada de 51%. Volta a cair na recessão de 2016. Enfim, é um mercado que é instável e imprevisível. Por que ele é imprevisível e por que ele representa um risco? São vários fatores. Eu listei 4 que eu acho que são os mais importantes. Primeiro, esse mercado de energia, esse mercado é marcado por incertezas regulatórias e ambientais, né? O que está acontecendo é que a gente tem em 2013, por exemplo, houve uma mudança de regras e o governo optou por forçar a queda nas tarifas, que foi o governo Dilma, e ali as tarifas caíram, mas de modo não sustentável, tiveram que realinhar
em 2014 e 2015. Então, é um ambiente marcado por incertezas regulatórias. E tem muita incerteza ambiental. Hoje, não só você tem restrições para a produção de energia hidrelétrica, por conta das restrições ambientais, mas você tem também, como eu vou falar agora, problemas hidrológicos, né? O regime de chuvas no país e no mundo está mudando e, portanto, esse ambiente torna o setor arriscado. Além disso, tem uma especificidade do setor, que é o tipo de contrato. Os contratos são indexados ao GPM e, portanto, são suscetíveis a choques cambiais. Exatamente o que a gente está vendo nesse momento. A inflação está rodando um patamar de 2%, a inflação ao consumidor, só que a inflação no atacado, medida pelos IGPs, está rodando em 13%. Então é uma diferença muito grande. Se a gente olhar a série histórica, o comportamento dos IGPs é muito mais instável, muito mais volátil que o comportamento dos IPCs, basicamente porque tem o custo cambial nessa pesquisa de preço. Então, além de você ter um mercado com uma regulação instável no Brasil, e é um mercado estratégico importante, com participação forte da regulação governamental, os contratos de fornecimento de energia são indexados com o GPM, e GPM é um indicador volátil porque é muito sujeito a dólar. E apesar de tantos avanços no Brasil nos últimos anos, o dólar continua trazendo surpresas, né? A gente bateu esse ano 5,94, operamos abaixo de 5, num ano a gente teve uma estabilidade gigante, portanto, isso se reflete na incerteza com relação aos preços dos contratos. Como eu já falei, a gente tem um terceiro problema, que é o risco hidrológico, e toda vez que você tem uma mudança no regime de chuvas, né, você tem um período seco, por exemplo, a gente migra para a segunda fonte de energia mais importante do Brasil, que são as termoelétricas. Há uma expectativa de que a médio e longo prazo as termoelétricas passem a ser abastecidas com gás, reduzindo o custo de energia, mas no curto prazo isso não vai acontecer, elas continuam sendo alimentadas com diesel, portanto, toda vez que chove pouco no país, o preço da energia dispara, independentemente de demanda. E, por último, tem um problema mais estrutural nesse mercado, que é o equilíbrio entre oferta e demanda. A gente tem muita restrição de oferecer energia barata por conta da matriz energética brasileira e, ao mesmo tempo, você tem avanços tecnológicos demandando serviços digitais e, portanto, consumindo cada vez mais energia, uma cultura nova de proteção ambiental, né? Todo mundo gostaria de ter seu carro elétrico. Isso tudo pressiona por mais energia, por demanda forte por energia na sociedade, justamente no momento que você tem dificuldade de oferecer uma energia limpa e barata, né? Um detalhe interessante é o que a gente está vivendo na pandemia agora. A pandemia, ela, pela característica da crise, né, que gerou confinamento, ela aumentou a demanda por serviços digitais, as empresas passaram a ter que se digitalizar e o setor de tecnologia se antecipou em quase 3 anos. Esse gráfico aqui mostra isso. Aqui é a Bolsa Norte-Americana com empresas de tecnologia, o Nasdaq, e você vê que não só houve uma recuperação rápida da economia global, puxando todas as bolsas, mas no caso da Bolsa de Tecnologia, você está 15% acima do pico anterior, quer dizer, as empresas de tecnologia estão ganhando terreno porque esse mundo está mudando rapidamente. Agora, então você tem aí uma dificuldade de ter um cenário de estabilidade, você não consegue ter um cenário de estabilidade na oferta de energia e nos preços, você está sempre sujeito a choques e a surpresas negativas, né? Tem um desequilíbrio de demanda-oferta, contratos, como eu falei, riscos ideológicos, pressões por controle cambial. Bom, nesse momento aí, você está passando por uma crise grave, né? Nesse ambiente, uma crise grave. Vou dar o exemplo de renda das famílias. O desemprego, ele está hoje, segundo o último dado do IBGE, rodando na casa de 13%. Agora, esse desemprego nesse nível, ele não é correto. Por quê? Porque o IBGE, corretamente, só considera desempregado quem procura emprego e não acha. As pessoas não estão procurando emprego porque elas estão confinadas. Quando a gente considera uma situação de normalidade, em que as pessoas pudessem circular livremente para procurar emprego, que é pegando o padrão de oferta de trabalho que a gente viu em 2019, por exemplo, a taxa de desemprego deveria estar em 21%, ou seja, tem muita gente em casa sem trabalhar que não é considerada desempregada porque não está procurando emprego. Isso não significa dizer que as pessoas estejam empregadas. Pelo contrário, você tem um problema grave de renda. O desemprego é de 21%, e se a gente olhar a série aí dos últimos 18 anos, é o pior momento desde o início dessa nova série do IBGE. No caso olhando também um outro indicador de renda importante, que é o dado do Banco Central de massa salarial, esse dado mostra como
mostra a renda do trabalho e os programas sociais, né? Como isso afeta a renda. Não inclui auxílio emergencial. O que você vê aí é que, tirando o auxílio emergencial, a contração da renda é de 1,2, que é a maior contração desde 2006. Portanto, as famílias estão numa situação bastante complicada. Agora, as empresas também. Daqui o nível de utilização de capacidade instalada, calculado pela GV, a gente teve a recessão de 2014. A utilização de capacidade caiu e não se recuperou em 16, 17, 18, 19. Aí veio 20 e jogou para baixo. É verdade que estamos tendo uma recuperação em V, mas ainda não voltamos aos patamares fracos lá de trás. Entenda isso como faturamento das empresas. O faturamento das empresas sofreu com a recessão de 2014, tomou uma segunda pancada agora. Estamos, verdade, recuperando rapidamente, mas para os níveis da recessão. Portanto, uma situação dramática também para as empresas. E por que isso é uma oportunidade? Primeiro, porque os juros no Brasil, justamente pela recessão, desemprego alto, os juros a inflação está muito baixa e os juros estão em 2%. Só para lembrar, na recessão de 14, 15 e 16, a taxa básica média de juros era 13%. Os juros atuais são 2%, podem subir o ano que vem, sobem pouco para 2,5%, mas você tem uma oportunidade fantástica. Olhando, descontando essa informação aí da inflação, você vê que os juros reais estão negativos no Brasil. É a primeira vez na história econômica brasileira que os juros reais estão negativos em um ambiente de estabilidade econômica e política. Já tivemos isso quando um juros reais negativo, quando a inflação bateu 7.000% com o Collor, 5.000 antes do Plano Real. Agora você tem uma situação de estabilidade com juros reais negativos. Portanto, é uma oportunidade única nesse país para você tomar financiamento barato. E não é só os juros reais que estão baixos, né? A gente vê que os juros futuros, a expectativa, continua em queda. Esse nível é mais alto, está no nível de 5%, 6%. Mesmo achando que os juros voltam a subir, voltam para um patamar ainda muito baixo. E, portanto, a gente tem juros ao tomador final, que é o que importa ao final do dia, em queda. Os níveis ainda são altos, os spreads são elevados, mas em comparação à crise passada, é uma oportunidade histórica e os juros vão continuar caindo. Portanto, a gente tem uma situação de potencial choques de oferta numa economia frágil, agora em compensação, com juros excessivamente baixos e com uma taxa de câmbio que deve se valorizar, né? O dólar deve cair. Essa daqui é a taxa efetiva, a taxa real do câmbio do Banco Central. A gente teve picos de desvalorização lá na crise de 2002, na transição política de 2002, e estamos tendo o segundo pico agora na pandemia. Essa linha tracejada é para onde normalmente converge o câmbio. Então, está muito claro para todos nós que esses níveis atuais do câmbio são excessivamente desvalorizados. O movimento do dólar é para baixo. A gente imagina que deva ficar abaixo de R$5 com tranquilidade e, portanto, buscar a média histórica. Agora, se o dólar cai, o custo de importação cai junto. Só que, note, o custo do material importado, o custo dos equipamentos já está baixo mesmo com esse câmbio. Se esse dólar cair, a gente vai ter um material ainda mais barato na importação. Então, é uma oportunidade fantástica. A sociedade precisa migrar para uma energia mais limpa, se proteger de choques nesse ambiente de fragilidade de faturamento e renda, e tem a oportunidade de se financiar barato, coisa que nunca aconteceu na nossa história, com um custo de equipamento em queda, né? O governo também tem anunciado redução de tarifas de importação que favorece, portanto, a gente acha que é um mercado que vai crescer de maneira importante nos próximos anos. Resumo da história, só para fechar aqui, a gente vive hoje no país uma necessidade de controle de custos, as empresas, as famílias, em um ambiente sujeito a choques. Agora, isso daí faz com que a gente tenha que aproveitar as oportunidades, e há duas oportunidades que eu estou mencionando para vocês. Juros e financiamento barato, como nunca houve no país, e 2, queda do preço das importações dos equipamentos importados. Bom, basicamente é isso. Eu vou passar, aqui são as projeções nossas até 2024, eu queria agradecer, e eu vou passar agora a bola para o Carlos, que trabalha comigo, para eventuais dúvidas, e eu vou migrar para a sala principal. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, obrigado, viu? Até mais, Carlão, obrigado pela ajuda. Até, valeu, Padu. Bom, pessoal, tá aberto aí para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, se não, a gente encerra por aqui e vai para outra sala. Bom, o Jordano perguntando como acessar a nova plataforma para financiamento solar e cadastrar a empresa. Jordano, eu não sei se você está se referindo ao portal solar, mas tanto no portal solar como
no próprio site do BV, você encontra lá uma parte de atendimento, é só mandar um e-mail, pessoal, eu não sei te explicar aí especificamente como é que faz para fazer esse cadastro aí, para acessar esse portal, mas acessa lá a área de atendimento, tanto em um site quanto o outro, que o pessoal vai te atender ali, vai te explicar como cadastrar a empresa. Olha, Jordano, eles não estão respondendo, deixa seu e-mail comigo, eu não sei se, enfim, se pode compartilhar aqui, mas, ou se não, entra em contato com alguém da Absolar, eles me repassam o seu e-mail e eu peço para alguém entrar em contato com você, tá? Em relação ao custo dos equipamentos, com esse incidente que teve na China, não sei informar sobre o preço no curto prazo, enfim, mas o que a gente tem visto é uma tendência de queda quase estrutural aí dos preços. Então, com relação aos preços históricos de painel solar e de componentes que entram nesses equipamentos, de fato a gente vê eles historicamente muito baixos, e mesmo com o dólar, né, essa queda nos preços efetivos nas moedas locais, principalmente na China, tem compensado essa queda do real. Então, mesmo alguns componentes que estão com preços mais pressionados, eles não estão muito longe da média histórica de preços, e acho que isso não deve mudar com eventos específicos. Deixa eu ver aqui algumas perguntas a mais. Obrigado, Jordano, pelo e-mail. O Marcos falando do financiamento das baterias ou só dos equipamentos dos projetos. Marcos, eu sou economista, eu não trabalho exatamente na área de negócios, mas eu também vou levar a sua dúvida para a área de negócios responder. O Luciano mandou aqui o e-mail também, o pessoal da Absolar falando do e-mail. Tá certo, pessoal, obrigado pelo interesse de todo mundo. Estou vendo aqui que vocês têm muitas dúvidas em relação ao negócio mesmo, como colocar lá, como fazer conseguir o relacionamento, mas é só deixar o e-mail de vocês. Vou fazer questão aqui de pegar o e-mail de todo mundo e passar para o pessoal responsável. Eles devem entrar em contato com vocês aí o antes possível. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, agradeço aí a participação de todos vocês. A gente fica sempre à disposição aqui para tirar outras dúvidas, então se vocês tiverem qualquer questão, podem entrar até pelo site do BV mesmo, ali tem um chat, e vocês podem mandar pergunta para a gente que com certeza chega. Certo, pessoal? Obrigado, um abraço. Eu agradeço a presença de todos. A gente não tem muito tempo para conversar, mas eu quero tentar falar um pouquinho do que uma distribuidora pode fazer por vocês. Tá? Vou compartilhar uma tela aqui rapidinho. Então, hoje o que nós temos é um gráfico, né, com todos os atores que compõem aí esse nosso mercado de energia fotovoltaica. Falando bem rapidinho em relação aos fabricantes, né, você tem hoje N fabricantes de inversores, de módulos e de todos os produtos aí que são os nacionais e os importados, tá? Esse relacionamento, quem faz diretamente é o próprio importador e distribuidor com esses fabricantes, onde você tem a mais variada aí gama de produtos com melhor qualidade, pior qualidade, maior preço, menor preço, bancabilidade. Então, você tem todo um trabalho aí que é feito pelo importador e distribuidor para a escolha desses fabricantes que a gente vai estar trabalhando e revendendo. Do importador e distribuidor, que é esse o assunto aqui hoje, né? A gente tem vários pontos para discutir. Por quê? Nós temos um mercado de aproximadamente 20 mil empresas, algumas pessoas aí falam mais de 20 mil empresas revendedoras de soluções fotovoltaicas. Essas empresas, muitas delas são novas, algumas já com um pouquinho mais de experiência e acabam tendo que escolher se relacionar com 1, 2, 3 ou quantos distribuidores eles
eles quiserem, né? Então, essas revendas, elas são livres, vocês são livres para estar escolhendo o seu distribuidor. Mas o fato da gente simplesmente importar um produto e revender um produto, nós seríamos apenas como a palavra diz, né? Um importador e distribuidor. E pararíamos ali na venda, né? Nesse gráfico eu mostro exatamente aqui a venda. Tá? Isso em inglês o pessoal chama de box movers, tá? Box movers. Você compra, escolhe um produto aí qualquer e vende com um lucro X e acabou a tua responsabilidade com o mercado. Nosso mercado ele precisa de muito mais do que isso, tá? O nosso mercado ele tem uma garantia envolvida em tudo isso. O importador hoje ele responde pelo fabricante. Então, o importador e distribuidor hoje que faz essa compra de produto, ele está sendo também corresponsável com você. Então, a longevidade desse distribuidor no mercado ele é interessante tanto para o distribuidor quanto para as revendas que atuarem com esse distribuidor. A estabilidade da empresa financeira, o relacionamento que a tua distribuidora tem com os fabricantes, isso impacta diretamente no preço do produto, na qualidade a ser entregue. Então, isso é tudo muito importante. Tá? Não é simplesmente a gente ter hoje uma importadora e distribuidora e não ter uma equipe por trás. Tá? Não somente uma equipe que vai cuidar da logística, da importação e da venda desse produto. Tá? É uma equipe que envolve muito mais do que isso. Envolve time de suporte com pessoas capacitadas, engenheiros, time de comercial composto na maioria de engenheiros eletricistas para poderem falar o mesmo idioma das revendas e atenderem as mais diversas solicitações. Tá? Isso é muito importante a gente falar também. Curadoria constante, isso é um trabalho que muitos não sabem como é feito, mas esse trabalho de curadoria ele é muito complicado, né, para quem realmente está escolhendo produtos bons para serem comercializados no mercado. Isso implica em viagens ao exterior, reuniões que você tem que estar fazendo constantemente, discussões técnicas com engenheiros que são especialistas, por exemplo, em eletrônico, o nosso João, por exemplo, especialista em eletrônico de potência, o nosso vice-presidente também, né, uma pessoa aí com 20 anos de experiência. Isso é importante para a gente estar realmente escolhendo os produtos que o nosso mercado de energia solar ele precisa e ele merece, né? Merece ser tratado com esse carinho também da parte técnica e da parte de suporte, pesquisa e desenvolvimento, não somente a parte de venda, tá? Então isso é muito legal. Frota própria, você tem vários fatores aí que você pode estar quando escolher o seu distribuidor. Não estou falando que você tem que comprar somente da Ecore, você pode comprar de várias distribuidoras, mas qualquer distribuidora que você for escolher, escolha uma distribuidora que tenha o que te entregar de valor também. Tá? O que a gente faz muito hoje, né, isso são muitos parceiros que usufruem dessa parceria que a gente oferece, né? Nós temos mais de 30 unidades no Brasil todo. Nessas unidades nós temos pessoas para atender, a gente chama de B2B, né, para atender essas revendas e ajudar em negociações, gente. Isso é muito legal, isso tem muito caso de sucesso, isso acontece todo dia em vários locais do Brasil. Então, se você tem um cliente, esse teu cliente está um pouco inseguro, é normal no nosso mercado ter clientes inseguros, leva também uma pessoa de uma unidade, leva um diretor comercial, no caso do Rodrigo, leva quem tiver à tua disposição da Ecore na tua região para estar ajudando nesse fechamento. A maioria dessas reuniões, elas são reuniões de sucesso e acabam com o fechamento das vendas, porque o cliente ele se sente mais seguro em saber que ele está conversando com a empresa que está revendendo o sistema e também com a distribuidora que vai estar responsável pela entrega dos equipamentos. Tá? Isso é muito legal. Eu recomendo para quem já trabalha com a Ecore para estar utilizando dessa ferramenta para melhorar e conseguir uma taxa de sucesso de conversão de vendas maior. Tá? É uma ferramenta que funciona muito legal. Muito bem. Uma coisa que é um benefício, né, gigantesco, eu falo que na posição de vocês, revendedores, né, você tem a possibilidade hoje de vender milhões por mês sem precisar ter um estoque, né? Isso, o importador ele faz a importação, ele tem o risco cambial, ele tem o dinheiro, o custo de capital, né? Dinheiro parado até uma produção,
o embarque, né, que demora aí 30 dias, os navios para chegarem no porto, mais o tempo de liberação, e enquanto uma revenda hoje, que negócio que dá essa oportunidade, né, uma revenda trabalhar com o estoque dos distribuidores, isso é perfeito, mas também não para na venda, né? Então vamos também aproveitar dessa possibilidade, né? Imagina, você não ter estoque e poder vender milhões no mês, tá? Isso é muito bom. Como a gente não tem muito tempo, eu vou passar rapidinho um vídeo de 2 minutos e 40 segundos. O Rodrigo vai estar colocando esse vídeo e eu volto com vocês para a gente acabar esse gráfico aqui da cadeia produtiva nossa de geração distribuída. Tá bom? Eu fico no aguardo e o Rodrigo já pode soltar, Rodrigo. Olá, eu sou o professor José Job, sou o proprietário da Uzi Solar. A história da minha empresa, que é uma empresa que desde o início eu resolvi focar em qualidade e excelência, não teria sido possível essa trajetória nesses últimos 3 anos e meio se não fosse a parceria com a Ecore. Porque a Ecore é um parceiro que comunga do meu DNA, tanto nas questões técnicas, quanto nas questões de relacionamento, de atendimento ao cliente, de preocupação com o cliente. O que eu poderia dizer é que quem não conhece a Ecore direito ainda, a cada dia que passa e com cada experiência que for sendo somada, só terá surpresas positivas. Esteja certo disso. Então fica aqui meu agradecimento ao time da Ecore. Eu sempre falo, eu me sinto muito honrado de fazer parte desse time. E através do trabalho da Ecore, de toda a pesquisa, altíssimos investimentos, eu tenho a oportunidade de entregar aqui na ponta para os meus clientes o que há de melhor em tecnologia e em atendimento. Muito obrigado, Ecore. Olá, meu nome é Boris, sou diretor da Enhareco. Nossa empresa foi fundada 2 anos atrás, em Natal, Rio Grande do Norte. Foi aberta com o propósito de trazer para o Brasil só material de ponta, tecnologia de ponta e material de excelência. Logo na abertura conhecemos a Ecore e desde esse momento trabalhamos juntos já há 2 anos aqui, distribuindo e instalando só material que tem melhor no mercado. Essa é a nossa parceria muito sólida durante todo. Pessoal, acho que travou o vídeo. A gente teria mais o... Vocês estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Ótimo, maravilha. Desculpa, acho que aconteceu uma falha. A gente testou bastante antes, não deu problema até o final do vídeo e acabou travando aqui nesse momento. Acontece nas melhores famílias, né? Basicamente, esse é um vídeo de três empresas parceiras nossas que estão com a gente já há algum tempo, né? 2 anos, 3 anos, né? Dependendo. Faltou a do Marcelo, da MG Solar, uma pena da gente não poder passar aqui. Mas são três exemplos, tá? Mas nós temos hoje 3.500 clientes que são ativos e a gente busca isso, a gente busca se relacionar, ajudar o crescimento das empresas e da mesma forma que a gente preza muito pelo relacionamento entre nós e nossos fornecedores, também nós prezamos muito pelo relacionamento entre Ecore e clientes Ecore, que são vocês, que são as revendas que trabalham conosco. Tá? Então, o vídeo acho que não é bom nem tentar novamente, né, Rodrigo? Acho que o pessoal já conseguimos passar o recado. E as hashtags aqui eu não vi, tem gente que vai ficar fora do sorteio, ver se todo mundo colocou aqui. Estou vendo que o professor Job também está aqui também na live. Tá? No gráfico que eu estava mostrando, eu vou tentar voltar, ver se ele tem aqui, se a gente tem um tempinho ainda. Tá? Aí tem o papel de vocês, né? Depois do revendedor, do distribuidor, tem o papel de vocês, do revendedor, integrador. Eu gosto de chamar de revendedor, tá? Mas o mercado chama de integrador. Ele faz o projeto, vocês fazem o projeto, atende o cliente final. A responsabilidade técnica, vocês têm o cuidado na escolha dos produtos, relacionamento com os distribuidores, foco em variados tipos de clientes finais e passivos com o cliente final.
tudo isso tem que ser compreendido, né? Isso, logicamente, que a maioria de vocês compreendem o que é o passivo de se vender para um cliente final. Por quê? O cliente final, hoje, ele não tem uma maturidade, ele não tem obrigação também de ter uma maturidade técnica em relação à escolha de equipamentos. Ele busca hoje preço e qualidade sem saber o que é qualidade. Então, hoje o cliente final, ele pode ser ou comprar um equipamento achando que é o melhor equipamento disponível no mercado e, por falta de conhecimento, acabar comprando o pior que existe no mercado ou uma marca intermediária. Então, a gente tem que estar sempre atentos a estar educando também o nosso cliente final, porque eles vão te trazer clientes depois dele. Eu falo que existe uma espiral no teu cliente final, né? Um cliente final, ele vai indicando o vizinho, vai indicando o parente, e chega um momento que você tem de uma venda, você fecha 10, 20 vendas, isso vai crescendo em formato de espiral. Tá bom, gente? Eu vou deixar vocês aí com o Rodrigo. O Rodrigo vai poder falar um pouquinho mais aí do que a gente faz por vocês e agradeço pela presença de todos mais uma vez e pelo carinho, pela Ecore que muita gente tem. Tá bom? Um abraço. Obrigado demais. Lê, obrigado. Eu peço desculpas aí, caiu. A gente teve um problema de conexão aqui, caiu a minha conexão do Zoom, não só travou o vídeo, como eu saí da sala. Mas eu voltei nos últimos minutos aqui, quando a gente tiver esse tempo de perguntas e respostas, até por respeito aos nossos parceiros, eu vou passar o último vídeo que ficou pendente. E, pessoal, acho que o momento é importante agora, se tiverem perguntas, se vocês quiserem trazer aqui para a gente no chat, é bacana para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, tá? Eu acredito que quem nos conhece sabe do que o Leandro está falando, entende a dinâmica do mercado, sabe a importância de se escolher por um bom distribuidor. E como o Leandro disse, né, não é uma propaganda aqui para que todo mundo, então, compre apenas da Ecore, não é isso. Mas faça uma escolha consciente do que é um bom distribuidor para a sua empresa, procure as melhores práticas, porque certamente isso vai gerar um tipo de suporte para o seu negócio super interessante para o seu sucesso. Tá? Eu vou passar o vídeo aqui rapidinho, a parte dele que ficou faltando, e aí eu volto aqui com o chat para verificar as perguntas e poder respondê-las nos últimos minutos. E aí, nos surpreendeu muito positivo. Juntos somos fortes. Olá, eu sou a Franciele. Meu nome é Marcelo. Nós somos a MG Energia Solar. A partir do instante que nós decidimos trabalhar com energia fotovoltaica e buscamos a Ecore, tivemos um retorno muito bom, tanto quanto assessoria de equipamentos, treinamentos. E no campo, onde realmente acontecem as dificuldades, que a gente vai ver quem é parceiro da gente de verdade. E a Ecore nos surpreendeu muito positivamente nesse aspecto, porque tanto o João como o Leandro sempre estavam prontos e toda a equipe Ecore sempre estão prontos para poder nos atender. É isso, pessoal. A gente, de um universo aí de parceiros que nós tínhamos, pudemos contar com o depoimento desses, e não no intuito apenas de enaltecer a Ecore, mas para mostrar de diferentes formas, de que maneira que a gente pode contribuir para o negócio de cada um. Eu acho que o que faz a diferença no nosso negócio, o que faz a diferença para a gente aqui é que todas as revendas que nós atendemos sejam muito fortes. Isso faz com que a gente seja forte também no nosso posicionamento e assim a gente possa crescer para o mercado. Então é uma amostra, né, através desses nossos parceiros, a quem eu já agradeço imensamente aqui, de como que a gente pode contribuir para o sucesso do seu negócio, seja você uma empresa consolidada, seja você uma empresa que está começando, existem N possibilidades aí para a gente atender. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, eu vi que já tinha uma pergunta, deixa eu ver se tem algumas outras, porque o nosso tempo aqui está chegando no final, tá? O Roberto Cláudio Moreira nos perguntou sobre qual é a tratativa da Ecore quanto aos inversores que chegam ao final da sua vida útil, como que a gente faz o reaproveitamento. Roberto, existe uma política uma engenharia reversa, na verdade, que é feita com esses equipamentos para que eles possam regressar à sua origem, no caso a fábrica, né? E lá eles possam ser destinados da maneira mais correta, né? E até por nós termos um mercado bastante jovem, principalmente aqui no Brasil, a gente não se depara com equipamentos que chegam ao final da sua vida útil. Normalmente, a gente está falando de equipamentos que podem ter apresentado algum tipo de defeito que inviabiliza a sua utilização. Tá? Então, existe uma política que faz essa engenharia reversa, de transporte reverso
desses equipamentos até a origem, para que lá eles possam ou ser reciclados, sempre que possível, ou então eles possam ser descartados da maneira adequada, seguindo aí todos os protocolos internacionais de boas práticas ambientais. Então, é algo que tem que ser tratado com bastante seriedade também, e que a gente, na condição de distribuidor, tem que assumir esse compromisso para que seja feito dessa forma. Eu não vi outras perguntas, mas eu percebi aqui que o nosso tempo está acabando. Então, pessoal, agradeço imensamente a presença de todos vocês. Caso a gente tenha deixado passar alguma pergunta sem resposta, a gente vai revisitar aqui o chat depois e a gente se compromete a respondê-los todos pelos e-mails ou pelos canais de contato que nós tivermos. Muito obrigado pela presença nesses 3 episódios que nós participamos, e nos próximos dias a gente vai divulgar para vocês o resultado do sorteio do kit fotovoltaico para todos que participaram do AB Solar Inside, e hoje especificamente esse kit adicional para quem entrou aqui na sala. Tá bom? Quem ainda não deixou as hashtags, escreva por aí os últimos segundos e a gente se vê em breve. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais. Estamos de volta. Enquanto o pessoal vai retornando das salas, a gente segue aqui com a nossa roda de conversa. E eu tenho aqui alguns comentários e perguntas que a produção da AB Solar selecionou pelo chat. Você acompanha aí pela tela. Eu acompanho aqui pela minha telinha de óculos porque eu vejo melhor. Bom, a Ayrton da Arluz Eficiência Energética escreveu: muito boa essa primeira etapa do programa. Obrigada, Ayrton. Cristiano da Gisol Engenharia: programa muito bom, deveríamos ter sempre programas voltados para a área solar. A gente também acha, viu, Cristiano? E aqui eu tenho umas perguntas. Olha, a Andresa da Camargo Sociedade de Advogados pergunta o seguinte: quais seriam as aplicações diferentes à off-grid que o Márcio comentou? Quais os tipos aplicáveis aos consumidores B? Marcos, você pode começar respondendo essa para a Andresa? Com certeza. Vamos lá. Quando a gente fala de aplicações conectadas à rede, as aplicações on-grid, a gente distingue entre aquelas aplicações atrás do medidor, que são sistemas descentralizados, né, que estão no ponto de consumo, e os sistemas centralizados em frente do medidor. Claramente, falando do grupo B, né, estamos falando de sistemas atrás do medidor. O que esses sistemas tipicamente fazem? São aquelas aplicações que, inclusive, o professor Ricardo já mencionou um pouquinho, mas eu vou tentar de explicar aqui um pouco melhor, né? No atrás do medidor, a gente vislumbra hoje três funcionalidades básicas. A primeira funcionalidade é injetar energia, ou providenciar energia, não injetar, perdão, providenciar energia em momentos quando a energia da rede ela é muito cara, tipicamente no horário ponta, né? Então, nesse momento, a bateria ela serve para zerar o consumo da rede. Segunda funcionalidade é fazer uma gestão da demanda, porque é bom lembrar que muitos consumidores eles pagam não somente um custo por quilowatt-hora, eles também pagam um custo por quilowatt de potência. E o terceiro, claramente, é a questão do backup, né? Fornecer energia para o consumidor quando não tem energia vindo da rede. No caso do grupo B, né, que são os consumidores embaixo, o que a gente vê hoje de possibilidade? A gente mencionou no episódio anterior que para usuários em baixa tensão, existe a possibilidade da chamada tarifa branca, ou seja, eu substituo minha tarifa flat por uma tarifa onde eu tenho uma tarifação de horário fora ponta e ponta, e aí todas essas aplicações sobre as quais eu acabei de falar, né, se aplicam 100%. Né? E adicionalmente, no caso do grupo B, temos a questão do backup de energia, que dependendo do lugar, ela é muito relevante. A gente fez recentemente uma análise, a gente viu que em lugares como, por exemplo, Ubatuba, São Sebastião, Paraty, assim por diante, muitos lugares turísticos no sudeste brasileiro, a qualidade de atendimento é baixa, né? Tem muitas quedas de energia, principalmente na alta temporada. Então aí a funcionalidade do backup, ela realmente se torna valiosa, mesmo hoje com uma tarifa em baixa tensão monômia. Takata, quer complementar? Algumas considerações, complementando um pouquinho a explicação do Marcos.
E citar um exemplo, né, por exemplo, de backup para aplicações na classe B, que é a classe de baixa tensão, que inclusive nós utilizamos na nossa empresa, né, e eu posso dizer que ele está sendo fundamental. Tá? Por quê? Porque a gente tem atividades bastante sensíveis a questões de prazo, então uma falta de energia tem um impacto bastante importante nos nossos custos. Né? E a gente projeta isso aí para diferentes perfis de cliente, naturalmente, trazendo aí benefícios bastante importantes. Eu fico pensando qual foi o retorno de investimento em investir num sistema de storage. Eu posso dizer que foi muito grande, né? Até difícil quantificar, dadas as vezes que a solução nos ajudou garantindo energia, trazendo a possibilidade de continuar na ativa mesmo numa condição de falta de energia. Então, inúmeras aplicações aí, e a classe B também, né, a baixa tensão, também com aplicações bastante... Deixa eu ver se o seu áudio já voltou. Se voltou, você podia aqui, começar vocês me ouvem? respondendo essa. Sim, a gente te ouve. Ótima pergunta, Jaime. Né, qual que é o perfil dos consumidores que poderiam ou que fazem sentido a adesão aí a soluções de armazenamento, né, soluções de storage? Bem, esse perfil vem crescendo, né, de maneira bastante importante, desde os consumidores em baixa tensão, que podem fazer uso, aí, por exemplo, de maior confiabilidade, clientes também na média tensão, e a gente pode falar de consumidores, tanto consumidores comerciais, consumidores industriais, e um importante ponto é que na média tensão, grande parte, aí, ou quase a totalidade dos consumidores em média tensão fazem uso de tarifas diferenciadas em função do horário. Né? Então, você tem uma tarifa de ponta e fora de ponta, na qual a tarifa é em algum muito mais cara que a tarifa de ponta, né? De fora de ponta. Então, naturalmente, as soluções que a gente chama de arbitragem, né? Gerar ou armazenar energia no horário fora de ponta e consumir na ponta, é um modelo de negócio bastante atrativo em um número importante aí de regiões e de concessionárias. E esse número vem aumentando à medida que a tecnologia vem evoluindo, né, o custo, né, o CAPEX dos equipamentos vem reduzindo, a cadeia vem se desenvolvendo, podendo oferecer soluções cada vez mais competitivas. Então, esse é um outro tipo de aplicação também bastante, vai começar e já na verdade, em muitas regiões bastante atrativa. A gente fez uma análise recentemente, que indica aí uma condição de atratividade muito, muito interessante aí para algumas regiões do Brasil. A gente está falando aí de milhares de clientes. Né? Outro ponto bastante interessante, uma aplicação, é a utilização de redução de demanda também. Né? A média tensão, por exemplo, contrata uma capacidade de infraestrutura junto à distribuidora, que muitas vezes, em algumas regiões, você tem uma certa limitação de abastecimento em função disso. Se você tem limitações de distribuição, então soluções de armazenamento podem ajudar a reduzir essas limitações, dando mais autonomia, dando melhores condições aí de produção, por exemplo, para uma indústria. Né? Então, as aplicações e os perfis de aplicação vêm evoluindo bastante, né? E cada vez mais com a evolução da tecnologia, vai se ampliar aí a possibilidade, fazendo com que o armazenamento cada vez mais seja acessível para um diferente perfil de clientes aqui no Brasil. Marcos, quer complementar? Acho que o Márcio já fez um ótimo resumo. Eu só queria ainda adicionar duas aplicações que, no meu ver, no médio prazo serão bem interessantes. A primeira é aquele bloco de aplicações, ou de serviços que a gente chama de serviços ancilares. O que é isso? Basicamente, com serviço ancilar, a gente está se referindo a benefícios que a bateria gera para a rede elétrica. Né? E a gente sabe que no Brasil a questão da estabilidade da rede elétrica em muitas regiões, ela continua sendo um desafio, principalmente, né, essas oscilações de tensão que em indústrias podem levar ao desligamento de processos produtivos que, por sua vez,
gera prejuízos muito grandes. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar baterias não somente para que o próprio usuário, a própria indústria, se proteja contra essas oscilações, não, essa bateria, ela também pode estabilizar a rede para terceiros, né? Inclusive, aqueles que participaram do primeiro episódio talvez vão lembrar que o nosso primeiro entrevistado, o Jos, falou sobre isso, né? Como na Holanda, baterias estão usadas para esses chamados serviços ancilares, que principalmente são serviços de estabilização da rede. Outro exemplo, ainda rapidinho, no ano que vem nós teremos a introdução do chamado PLD horário, ou seja, aqueles consumidores que não são cativos, que estão no mercado livre, eles, na medida que eles usem energia de curto prazo, eles terão um preço formado hora por hora, né? Até agora, esses preços do PLD, do preço de curto prazo, é semanal. Então, quando você tem uma precificação hora por hora, significa que você vai ter horários com tarifa muito baixa e outras horas do dia com uma tarifa muito alta, né? Que novamente nos leva a essa possibilidade de reabastecer nossas baterias quando tem um excesso de energia, quando tem um sinal de preço, um sinal que existe uma sobreoferta de energia elétrica, e revender para o mercado quando tem escassez, né? Isso é bom para quem tem a bateria, mas também é bom para a rede elétrica. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, que é do Paulo, que é consultor. Ele pergunta o seguinte: poderiam comentar também sobre armazenagem utilizando processos mecânicos e ou térmicos, além dos eletroquímicos? Eu acho que o Marcos poderia responder essa pergunta. Eu vou fazer um comentário, claro. Então, quando a gente fala do armazenamento não eletroquímico, ou seja, que não sejam baterias, o que temos, né, no nosso cardápio? A gente, de fato, tem processos mecânicos, né? A gente tem processo de armazenamento de energia, que posteriormente será transformada em energia elétrica, de armazenamento de energia térmica, que posteriormente será transformada em energia elétrica. Mas também temos uma coisa muito mais, digamos, estabelecida já, que são PCHs reversíveis, né? Ou seja, o armazenamento de água, né? E a gente sabe que no Brasil, principalmente na região sudeste, Rio de Janeiro, mas também outros estados aqui do sudeste, existe um parque gerador de usinas de PCHs reversíveis muito grande. No meu país, na Áustria, também tem, porque lá nas montanhas, nos Alpes, você consegue armazenar água. Então, essas PCHs reversíveis, elas também podem servir para, basicamente, balancear a rede, para fornecer energia quando ela é escassa. Os armazenamentos térmicos e mecânicos, existem vários projetos, né? Inclusive o Marcel Aratz, no segundo episódio, mencionou um, que basicamente são blocos de concretos que são levados para a altura de torres, e depois você usa esse concreto na descida para mobilizar um gerador. Essas tecnologias todas, elas, digamos, não estão hoje, pelo menos que eu saiba, não estão hoje num nível de maturidade, de industrialização tão óbvio. E outra coisa que me chama a atenção, geralmente são instalações muito grandes, né, que querem muito espaço, que querem obras civis muito grandes, enquanto a bateria eletroquímica não, né? Ou seja, a bateria dentro de um automóvel elétrico, mas mesmo uma bateria estacionária, ela é muito compacta, ela é fácil de ser instalada. Por exemplo, uma bateria, um banco de íon de lítio com os 250 kWh, que seria um bom tamanho para atender um pequeno shopping center, ou um mercado, ou uma clínica, né? Ela é um gabinete técnico de 2 metros por 2,50 metros por 2 metros de altura e pesa mais ou menos 3 toneladas. Então é uma coisa muito compacta, né? Todas essas alternativas mecânicas ou térmicas geralmente costumam ser muito maiores. Então, aí que eu vejo, né, a qualidade da bateria como o Rodrigo falou no primeiro episódio, como o canivete suíço do setor elétrico brasileiro, e eu gostei muito daquela comparação. Foi boa mesmo.
Marcos e Takata, agora eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, porque está na hora da gente saber o que rolou nas salas privativas. Então a gente se vê já já. E aqui no telão comigo estão agora o presidente da Ecore, o Leandro Martins, e o Roberto Padovani, economista-chefe da ABV. Sejam muito bem-vindos e eu já vou começar com o Leandro Martins da Ecore. Leandro, me responde a pergunta que é tema da sua sala. O que uma distribuidora de equipamentos pode fazer por você, pelo seu negócio e pelos seus clientes? Obrigado, Priscila. É uma pergunta que hoje eu tentei em 15 minutos falar de um trabalho de anos, né? Então, ficou aquele gostinho de quero mais, tá? Uma distribuidora hoje, o papel da distribuidora no nosso setor, né, de geração distribuída, ele é muito importante, porque você, desde a curadoria dos produtos até esse produto chegar ao consumidor final, que é o usuário do sistema, ele passa pela distribuidora. Tá? Mas o que eu quis mostrar, e eu acho que eu consegui mostrar, apesar dos curtos 15 minutos, né, é que existe um trabalho por trás disso muito grande, né, e uma responsabilidade muito grande também. Tá? Desde você estar fazendo a curadoria dos produtos, escolhendo tecnicamente os melhores produtos, para colocar esse produto em prateleira, passando por treinamentos em todas as revendas que buscam treinamento. A gente sempre fez isso desde o início da empresa, com treinamentos gratuitos aí por todo o país, para que isso chegue na melhor qualidade para o cliente final, que isso é o que mais importa. Você me falou que você tem um sistema de energia fotovoltaica na sua casa. Se você não estiver feliz com esse sistema, você não vai recomendar para a tua família, para os seus amigos, tá? Então, o que a gente faz é tentar, através de compartilhamento de conhecimento gratuito, deixar cada vez mais o mercado maduro, porque hoje são aí 20 mil ou mais de 20 mil empresas novos e não novos entrantes, né, revendendo sistemas. Então a responsabilidade é muito grande. Quis mostrar um pouco também do que uma distribuidora, o que ela pode ser parceira dessa revenda, em reuniões juntos, ajudar no fechamento de negócios pequenos, médios, grandes. Então, eu acho que esse DNA que eu quis mostrar um pouquinho, eu acho que eu consegui, fiquei muito feliz. Estou muito feliz com o AB Solar Inside, espero que tenham outras versões, tá bom? Obrigado. Perfeito, muito obrigado pelos comentários, pelas explicações. De fato, a distribuidora de equipamento fotovoltaico, ela desempenha um papel fundamental em todos os mercados. Eu gostaria agora de passar para a segunda sala. Acho que todos nós somos curiosos para saber o que rolou na segunda sala. Então, por favor, vamos em frente para ouvir um pouco os comentários da segunda sala privativa. Bom, pessoal, sou o Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, e eu bati um papo sobre o ambiente que a gente está vivendo, né? Esse ambiente tem talvez 3 características principais. A primeira delas é que estamos vivendo aí uma crise importante depois de uma outra crise. A gente teve a recessão 2014, 15, 16, estávamos começando a sair dessa recessão, tivemos aí o choque gerado pela pandemia, e o resultado disso é que as famílias estão com renda em queda e as empresas com faturamento em baixa, né? Mesmo que você tenha uma recuperação mais rápida do que imaginado, o fato é que a taxa de desemprego, por exemplo, ela não é o dado do IBGE, mas a taxa de emprego poderia estar rodando próximo a 21% se todo mundo estivesse procurando emprego em uma situação normal. As empresas também estão com um nível de utilização de capacidade muito baixo, abaixo do que a gente alcançou na recessão. Portanto, todos nós estamos vivendo um ambiente de falta de receita. Esse ambiente faz com que haja uma pressão para o aumento de controles de custos e busca de eficiência. Isso é natural das recessões. E só que aí temos um problema, né? Esse é o ambiente econômico que a gente está vivendo. Só que quando a gente olha para o mercado de energia, a gente tem no Brasil um mercado que costuma oferecer choques periódicos, né? As tarifas, elas não têm um comportamento uniforme de alta ou de queda, não está uma tendência bem definida, mas é um preço muito que oscila demais. E por que esse preço oscila demais no Brasil? Porque você tem problemas contratuais, uma parte dos contratos de fornecimento de energia estão indexados ao IGP, o IGP é muito sensível ao câmbio. O câmbio, por exemplo, esse ano bateu 5,94, operou abaixo de 5, então oscilamos entre 4,5 e 6, uma oscilação bizarra. Isso pressiona o custo das empresas. Ao mesmo tempo,
ao mesmo tempo que você tem riscos hidrológicos importantes, quando você tem seca no Brasil, como a gente tem uma matriz energética que depende muito da água, você vai para as termoelétricas, são abastecidas a diesel, imagino que lá no futuro a gente possa abastecer com gás, mas hoje não é o caso e o custo é muito alto. Então, quando para de chover, o custo de energia dispara. É um mercado muito regulado, com muita intervenção estatal, então é um mercado com um risco regulatório muito elevado e tem um desequilíbrio estrutural entre demanda e oferta, né? Você tem ao mesmo tempo que você tem hoje uma demanda por serviços digitais, por tecnologia, tem essas travas na oferta de energia. Portanto, a gente está vivendo um ambiente de incerteza com relação a receitas dentro desse contexto mais amplo de choques de oferta. O que a gente tem que fazer nesse ambiente? Usar as oportunidades. E há duas oportunidades fantásticas no Brasil hoje. A primeira delas é a taxa de juros muito baixos. Isso torna a gente no BV estar entrando nesse mercado, a gente acha que é um mercado em expansão, justamente porque os juros são baixos no Brasil. Historicamente nunca tivemos taxas tão baixas e isso ajuda no financiamento dos projetos de energia solar. A outra oportunidade é que o câmbio está absolutamente depreciado, o dólar está muito alto sobre qualquer parâmetro, e a gente tem muita convicção que o movimento do dólar é para baixo ao longo dos próximos meses. Isso vai baratear ainda mais o custo dos equipamentos de energia solar, que basicamente são importados, além de redução de tarifas de importação, dos próprios preços estarem em queda fora do país. Portanto, a gente tem um momento hoje de equipamentos baratos, com facilidade de financiamento, e todo mundo precisando controlar custos, aumentar a eficiência nesse ambiente de baixa receita. Essa foi a mensagem que eu passei hoje lá. Ok, então, Padovani, que pena, eu fiquei sem conexão, não pude te fazer a pergunta, mas eu quero agradecer o Marcos, que comandou lindamente aí, como eu soube, por aqui. E eu quero agradecer muito, então, a vocês dois que participaram com a gente, não só hoje nesse episódio, mas também pela parceria durante toda a série, e eu espero revê-los em outros programas aqui do AB Solar Inside. E a gente está chegando ao fim do terceiro episódio do nosso AB Solar Inside. Eu queria chamar de volta aqui o Marcos Vlagit e o Márcio Takata. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês todos. Obrigada, Takata. Eu que agradeço essa oportunidade de bater esse papo com vocês, de um tema tão relevante, né, para o futuro do setor elétrico brasileiro. Então, é um tema aí extremamente significativo. Parabenizo a iniciativa aí da Absolar em viabilizar e a organização também deste evento, né? Mas esse é um tema muito importante à medida que o storage, o armazenamento, ele vai ser um par bastante importante para as energias renováveis, sobretudo para a energia solar. E a gente prevê aí um futuro muito importante para as renováveis e o storage, o armazenamento vai estar muito junto com isso. Então, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. A gente que agradece, viu, Takata? Agora, Marcos, antes de terminar a nossa série sobre armazenamento de energia, eu queria pedir para você contar um pouco sobre os próximos passos da AB Solar dentro desse mercado de baterias. Excelente, Priscila. Quero mesmo falar sobre este assunto. Então, o principal projeto que estamos tocando através do grupo de trabalho de armazenamento da AB Solar é a contratação de uma consultoria especializada, e esta consultoria ela vai avaliar e quantificar de uma forma muito detalhada os benefícios que as diferentes formas de armazenamento podem trazer e trarão para o setor elétrico brasileiro. E como a gente viu, são múltiplas, né, as fontes de benefícios que o armazenamento, em princípio, traz. E, em segundo ponto, a gente gostaria iremos, né, provocar, no bom sentido da palavra, evidentemente, né, os tomadores de decisão nos órgãos públicos com uma proposta de políticas públicas. A gente tanto falou nos últimos episódios sobre regulamentação, sobre tributação, falamos um pouco sobre normas técnicas, financiamento, então tudo isso precisa ser aprimorado, precisa ser evoluído, e nós queremos e iremos fazer nossa parte através desse estudo. Então é importante, né, chamar aqui os associados da AB Solar
de participar desse projeto, né? Estamos abrindo pacotes e cotas de patrocínio, e esses patrocínios eles trarão muitos benefícios para quem vai entrar nesse projeto, porque os patrocinadores eles vão ganhar informação, né, de insider, né, de primeira mão sobre esse tema tão importante. Eles poderão participar junto com a AB Solar em reuniões com os tomadores de decisão do setor elétrico brasileiro. E, além disso, muito importante também, eles poderão associar, através desse patrocínio, sua marca a um tema que é um tema que vai crescer muito nos próximos anos, que vai inovar e transformar o setor de energia elétrica aqui no Brasil. Então, é importante observar que estamos com um número limitado, né, de vagas de patrocínio. Iremos enviar toda a informação já na semana que vem. Todos os associados da AB Solar vão receber essa informação das cotas do patrocínio, como que funciona, como que não funciona. E eu até diria que, para quem nos está assistindo e ainda não for associado da AB Solar, isso é mais um bom motivo, né? Já tem muitos outros bons motivos, mas isso é mais um bom motivo para se associar à AB Solar e contribuir e tirar benefício desse novo projeto que estamos levando, né? Temos na AB Solar um grupo de trabalho muito ativo, então todo mundo que agora ficou com curiosidade e que gostaria de saber mais, venha se juntar a nós. E eu também gostaria de agradecer, para você, para a AB Solar. Foi um privilégio, um grande prazer ter contribuído para esse programa, e estamos aqui. Vamos em frente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder comandar, na verdade, esse time de talentos que a gente conseguiu reunir aqui, e ter você na companhia nos 3 episódios. Foi uma delícia, eu aprendi muito, e você hoje ainda me salvou no momento em que a gente precisou de uma pessoa com a experiência que você tem. Bom, tomara que esse estudo que você falou saia logo e que a gente faça um AB Solar Inside especial para divulgar os resultados. Tá acabando, que pena, e foi ótimo passar esse tempo com você que está aí em casa nos assistindo. A gente já está preparando novos programas do AB Solar Inside, e você fica sabendo de tudo nas nossas redes sociais. Siga a gente, e se você quer rever este e os outros episódios sobre armazenamento, acesse o nosso canal Faça AB Solar no YouTube. Eu lembro que a gente manda um resumo técnico de tudo que rolou hoje aqui para você que participou. E não esqueça de responder a pesquisa de satisfação e mandar sugestões para os próximos episódios. Então, até mais!